Bom, Tiago, a pergunta, Tiago, é justamente sobre o presidente está indo para a Rússia. Existem pessoas no governo mesmo falando que, de repente, essa viagem do presidente pode. Dificilmente o Putin faria qualquer tipo de movimento, né, com uma invasão, por exemplo, com uma visita de um chefe de Estado presente lá na Rússia, né? Então, como é que você avalia essa ida e, eventualmente, consequências para a nossa política internacional? Cris, eu não sei se eu concordo muito com a generalização de que o Putin não faria nenhum movimento de invasão só pela presença de um líder de um outro país lá. Porque não é assim que a cabeça do Putin aparentemente funciona. Se nós tivéssemos um líder, um presidente de um país da OTAN que estivesse lá para negociar algo relacionado à invasão ou não, aí sim eu acredito que ele não faria uma movimentação enquanto ele estava discutindo alternativas diplomáticas para tentar ver, achar uma saída. Agora, se o próprio Bolsonaro diz que ele não quer nem tocar nesse assunto, que não tem nada a ver isso, para o Putin normalizar o ato de iniciar um processo contra a Ucrânia, é ideal se você tem lá um presidente que quer falar sobre fertilizantes no meio de uma das maiores crises diplomáticas e geopolíticas dos últimos anos, ou mais até, da última década. Então, eu não vejo que o Bolsonaro ele tem uma posição para frear algo nesse sentido. Para frear algo nesse sentido. Eu não vejo isso. Segundo, que eu acho que, assim como vários assessores dele já vem falando com ele, né, inclusive saiu uma matéria sobre o GSI, etc., sinceramente, esse é o pior momento possível para tentar fazer uma visita para o Putin para falar sobre relações bilaterais, sobre fertilizantes. Primeiro que o seguinte, se você está lá no momento de uma invasão, isso é algo extremamente complicado, porque não tem como você fugir da pergunta, e não da imprensa brasileira, da imprensa internacional. E esse é o tipo de coisa que a ausência de uma resposta traz um impacto e traz um resultado muito grande. E isso é complicado, porque o Brasil, ele é membro do Conselho de Segurança da ONU. Esse é um assunto que, se nós tivermos uma invasão, ele invariavelmente vai ser levado ao Conselho de Segurança da ONU. E o Putin, ele traz um poder, eu acho que não existe hoje nenhum líder no mundo que tenha o poder pessoal como o Putin tem em relação a qualquer outro. Eu não vejo nenhuma capacidade do Bolsonaro conseguir estabelecer a conversa dentro dos parâmetros do que o Bolsonaro quer. A conversa vai ser dentro dos parâmetros que o Putin quer. E o Putin, nessa situação, olhando para o Brasil como um país que está no Conselho de Segurança da ONU, olhando para o Brasil como um país que precisa de fertilizantes russos, para que tudo que o Putin peça é um apoio público do Brasil à Rússia, ou uma crítica do Brasil, um questionamento sobre o papel da OTAN, isso é normal e natural que o Putin pedisse isso. E aí é o problema, porque se você está envolvido nessa situação, nesse momento, qualquer uma das respostas é ruim. Se você apoia, se você não apoia, e esse é o momento que talvez não faz nenhum sentido seguir adiante com essa viagem agora, porque não existem benefícios enormes o suficientes que possam compensar o risco de uma resposta mal dada em relação a uma pergunta bem feita. E o Bolsonaro ele não tem essa experiência internacional para poder driblar ou poder se sair bem numa situação dessa. O que eu vejo é que ele talvez está observando a oportunidade de ficar próximo de um líder importante no mundo, mas ele tem que observar que a diplomacia ela funciona numa velocidade muito diferente
da política doméstica. Na política doméstica, você fala uma coisa, você bota uma coisa no Twitter, 2 horas depois você fala outra, 3 horas depois você faz outra, no dia seguinte você faz um decreto de outra coisa, e aí as coisas elas são diluídas ao longo do tempo. A diplomacia ela é um transatlântico, onde as mudanças são muito lentas de um lado para o outro. E nós estamos agora com outros objetivos. O Brasil está negociando a entrada na OCDE, o Brasil precisa aprovar e avançar com o acordo União Europeia-Mercosul. Grande parte da decisão estão nos países que hoje estão em posição contrária ao do Putin. Então, eu vejo que se é disparado o pior timing para uma visita como essa.